Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, sejam bem-vindos. Vamos dar início ao nosso evangelho para a abertura do nosso trabalho de hoje aqui, do nosso curso de hoje. Esse aqui eu já sei, eu vou para obediência e resiliência. Esse que eu já sei foi ótimo. Caíram 2 pontos aqui muito interessantes, eu vou ler um trechinho de cada um. A paciência, o primeiro ponto, né? A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijarás, pois, quando sofrerdes, antes, bendizerdes de Deus, o onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. E obediência e resignação, que é o segundo ponto. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Bom, meus amigos, fala de paciência, obediência e resignação. São temas diretamente ligados, né? Porque o que Kardec trouxe aqui para a gente? Que a paciência também é uma caridade. Uma caridade perante não só o nosso próximo, como a nós mesmos. O impaciente, o sentimento de impaciência, ele nos traz muitos danos, né? Ele nos deixa inquieto, e essa inquietude acaba somatizando em problemas físicos. O impaciente, o ansioso, não raro, desenvolve algumas patologias, né? Alguma coisa que ele tenha somatizado no seu organismo. E é interessante que ele fala que a paciência é um exercício de caridade, porque não é um exercício de caridade só para conosco, mas também para o próximo, né? Você saber respeitar o momento de cada um, você ter paciência com as limitações, os defeitos de cada um, como todos nós temos, né? E também muitas pessoas precisam ter paciência conosco. É um dever que a caridade impõe as pessoas terem reciprocamente um trato de paciência, de tolerância, de aceitação. Paciência, tolerância, aceitação são sentimentos que caminham juntos, né? E a obediência e resignação. Com a paciência, a gente consegue desenvolver melhor a obediência e também a tolerância, a resignação. A pessoa impaciente não consegue ser obediente. O impaciente, ele só fica ali à mercê dos seus anseios, do seu momento, porque tudo tem que acontecer de acordo com as suas intenções, com a sua programação, não é? E nem tudo gira em torno de nós, não é? A vida tem o seu tempo, a programação divina para as nossas vidas, a nossa programação reencarnatória tem o seu tempo, e nós precisamos respeitar esse tempo, né? É um exercício contínuo, é um exercício diário, mais do que diário, é um exercício que de momento a momento nós trabalhamos. Vem aquela pessoa chata, aquela pessoa inconveniente, e aí isso daí nos tira do sério. Paciência é necessário, resignação também de certa forma, não é? Aquela pacificação de sentimentos, a aceitação dos defeitos daquele outro indivíduo. Então, nós precisamos muito, né, observar esses momentos em que são importantes para trabalhar a paciência. Geralmente nós reclamamos, poxa, que coisa chata, que pessoa chata, mas é uma oportunidade, né? Bom a gente encarar dessa forma, pelo menos é mais proveitoso encararmos dessa forma. Bom, vamos para a prece. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Mestre querido, Joana,
nossa querida mentora, espíritos de luz, que aqui habitam e aqui trabalham para nos ajudar, nos intuir. Solicitamos paz e tranquilidade para o nosso curso de hoje, para a nossa aula de tarde, que nós consigamos extrair ao máximo os ensinamentos da vida iluminada de Francisco de Assis, trazida pelo grande amigo e irmão Miramês. Muito obrigado, graças a Deus. Bom, aqui, né? Onde é que a gente falou? Acho que foi logo depois do padre, né? Começaríamos. Tem aquela foto. E logo depois. Não, acho que foi. Eu acho que A gente vai lembrando. então ela botou errado. Acho que o anterior a esse, né? Quer que eu vá lá ver? Janaína, eu o outro, não é esse. É o seguinte, é esse, né? Acho que está com a data da última aula. Foi dia... Hoje é dia 10, foi dia 3? Hoje é 11, foi dia 4, então, não é isso? Esse mesmo. Ah, tá. Você falou dessa, tá? Falei, não falei? Que a gente até trabalhou, que era o Alexandre, né? Não, aí foi. Nós chegamos a ver essa? Não, Não, foi. então vamos. Acabamos nessa, né? É, que a gente falou bastante. Falamos da afinidade, da meditação, né? A gente pode até lembrar. Podemos, né? Cada retrospectiva. Claro. Bom, meus amigos, falávamos na última aula de obsessão e formas de obsessão. A lei de afinidade, a lei de atração, a atração energética, não é? Que a energia afim atrai uma outra energia do mesmo teor, não é? E falamos também aqui, chegamos a ver essa parte, um trecho de Missionários da Luz, em que André Luiz, numa das suas empreitadas, trabalha com essa questão da obsessão, não é? Como os tristes atraem os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam da mesma esfera, os bons estabelecem também os seus laços recíprocos de trabalho e realização. Lembramos também que tudo é uma questão de teor dos pensamentos, não é? Que vão pautar aí as nossas atitudes, que consequentemente também vão nos dizer com quem nós estamos acompanhados. É aquela velha história que se fala sempre aqui em palestra. Não é diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Diga-me quem és e o que você pensa que eu te direi com quem andas. Né? Porque dependendo do teor do seu pensamento, a gente já sabe qual é a sua companhia. Né? E é um trabalho constante, porque a todo momento nós temos milhares de pensamentos. O pensamento, ele flui, ele voa com uma rapidez bem intensa, né? Então, o trabalho na meditação cristã, na meditação do bem, é fundamental para nós estarmos bem acompanhados. Né? Tem até um curso muito bom aqui, eu queria muito participar desse curso, só que o horário não bate com o meu. É meditação cristã, com o professor Luiz Mário. Sábado, pois é, não bate o meu horário de sábado com essa aula. Uma aula excelente, todo mundo fala muito bem, e eu tenho certeza que é muito boa. Falávamos disso, né, da obsessão, do teor, do pensamento, e voltamos aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas o quadro que nós analisamos foi de obsessão do Papa Urbano. Lembram disso? Que tinha alguns espíritos que eram manchas, ou eram figuras disformes, bem escuras, turvas, que não conseguiam ver o João Evangelista, aqui Francisco de Assis. Porque o teor
da energia que ele emite não se fazia perceber, a não ser que ele quisesse, por esses espíritos mais pesados, né? Nessa continuação que a gente dá aqui, o que dá umas voltas em torno do leito de Jesus? Quem é que dá umas voltas? Francisco, né? João Evangelista. Toca com as pontas dos dedos na região craniana de Urbano II e percebe que as entidades das sombras, só lembrando, né, aquelas entidades que estavam ali obsidiando o Urbano, se escondem num velho castelo às margens do Golfo de Taranto. Esse Golfo de Taranto é uma região linda, muito bonita, do sul da Itália. Muito interessante, um golfo no sul da Itália. E dali, como magos negros do plano invisível, emitem forças negativas com requintado preparo para a mente do representante do Cristo, que ateara fogo no mundo através das cruzadas nefastas. Deseja estar presente no Castelo Negro e para lá se transporta imediatamente. É interessante porque no plano espiritual não há distância. O indivíduo poderia estar, o que para a gente aqui é uma distância geográfica absurda, no Japão, na China, que a força do pensamento chega com igual intensidade naquela distância, naquele local. Porque o que conecta é o pensamento, e o pensamento não vê distância geográfica. Se a gente pensar agora no Japão, imediatamente, se nós fôssemos espíritos desencarnados, somos espíritos encarnados, se nós estivéssemos desencarnados, nós estaríamos no Japão. Por isso que as pessoas que desencarnam num quadro um pouco enfermo, com muito sofrimento, tirando algumas questões, claro, né, de merecimento e ajuda do mais alto, se encontram nos vales de sofrimento, que se fala muito, o umbral são vales de sofrimento. O seu teor de pensamento é aquele, de sofrimento, sofrimento, sofrimento. Você vai, obviamente, se transportar para um lugar onde todas aquelas outras pessoas também tenham esse mesmo teor de pensamento. E a partir do momento que você não tiver, de lá você é deslocado. Imediatamente você se desloca, né? Só lembrando novamente do André Luiz, no Nosso Lar. Ficou muito claro isso no filme. Quando ele foi visitar, teve autorização para visitar a ex-esposa dele, os filhos na casa, e viu que tinha lá um rapaz morando com a sua ex-esposa, ele ficou nervoso, imediatamente ele voltou para o umbral. A partir do momento que ele conseguiu controlar esse seu sentimento, esse seu pensamento, ele já tinha aprendido bastante no Nosso Lar, ele voltou imediatamente para a casa onde ele estava, porque geograficamente não há distância no plano espiritual, a distância é do pensamento. Você pensou, você está próximo, você já está naquele lugar. É muito interessante a gente trabalhar com essa ideia, não é, da obsessão, porque são quadros que nós vemos diariamente. Obsessão, que nada mais é do que a influência do desencarnado no encarnado, do desencarnado em outro desencarnado, falamos disso na última aula, não? Que tem obsessão entre desencarnados, e de encarnados para desencarnados também. A doutrina espírita, pautada no Livro dos Espíritos, traz que nós temos alguns níveis de obsessão. Alguns níveis de obsessão. Quer falar sobre isso? Tá? Tem aí? Não? Tranquilo? Chegou? Nós temos, tranquilo, nós temos pelo menos 3 graus. Em algum lugar desse livro eu acho que ele fala, não sei, mas está no Livro dos Espíritos, depois eu me lembrando aqui da questão eu falo para vocês. Tem aí, né? Vai falar aí com certeza, para a gente pegar a questão correta. Que você tem a obsessão mais simples, que é a fascinação. Na fascinação, você não tem uma ligação ainda tão estreita entre o espírito desencarnado e o encarnado. Não é? São meras sugestões que a pessoa que está fascinada acaba, sem querer, percebendo, aceitando. O médium fascinado, todos somos médiums, né? Mas o médium fascinado se deixa corromper por essas influências que geralmente, casos e casos, né? Mas geralmente inflam o orgulho, a intolerância. Então a pessoa, quando começa a achar que o trabalho é mais dela do que da espiritualidade, né? Trabalhando com um médium aqui, trabalhador, que pode sofrer como qualquer outra pessoa de um quadro de fascinação.
Quando acha que o trabalho é mais dele do que do plano espiritual, não sei, talvez seja um indício, né, de que alguma coisa poderia ser revista nessa sua conduta. Será que o trabalho é mais dele mesmo, ou será que a maior parte do trabalho é feita pelo plano espiritual, pelos espíritos de luz? Me parece que nós, médiuns encarnados, enquanto trabalhadores, contribuímos com uma pequena parcela, com os nossos fluidos, com o nosso magnetismo aqui, que encarnados são mais densos e são necessários para inúmeros trabalhos, né, de cura, por exemplo, mas a maior parte, todo o trabalho intelectual, o pano de fundo, a diretriz, aqui, né? Exatamente. Tudo isso é feito pelo plano espiritual. Aqui Kardec traz ainda um plano, livro dos médiuns, né? Pois é, em algum lugar no livro dos espíritos tem, depois eu vou achar. Antes da fascinação, a obsessão simples, que é um estágio mais brando da obsessão, do quadro obsessivo, né? É o capítulo 23 do livro dos médiuns. Quem quiser dar depois uma olhada, capítulo 23, obsessão simples, que são meras sugestões. A fascinação é um passo além. Você já vê o espírito um pouco mais ligado, porque se prolongou essa obsessão simples sem o encarnado ter, de alguma forma, reagido. Não é reagir com violência, é reagir com prece, com boas atitudes, procurando ajuda, um trabalho no bem. Obsessão simples, fascinação e subjugação, que em alguns momentos se trabalha com o termo possessão. A subjugação já é o último estágio da obsessão. O indivíduo subjugado, também chamado de possuído, né, não é o melhor termo, até se critica na doutrina espírita esse termo possuído, porque ninguém possui ninguém, não é? Mas tecnicamente é quase isso que acontece, é um domínio não só psíquico, mas físico daquele desencarnado, naquele corpo do encarnado, mas isso só acontece depois de um grande enlace durante tempos e tempos, varia, né? Às vezes de encarnações e encarnações, eles já estão ligados a muitas e muitas. São espíritos muito afins, espíritos endividados, que um tem a dívida com o outro, um se cobra, e ali eles foram em várias encarnações se encontrando e cometendo delitos um com o outro, ou juntos, e aí eles vão se unindo naquela união pesada, de necessidade mesmo. É como se eles se tornassem um. Aqueles dois, eles ficam tão acoplados um ao outro que tem vários casos disso, que você não pode tratar essa obsessão como normal, porque se você for tentar, vamos desligar um do outro, você pode causar o desencarne do que está encarnado. De tão grande é a ligação de um espírito com o outro. É uma simbiose. Eles se tornam quase um. Isso é muita terapia. Vamos supor assim, centro espírita, muito trabalho, modificação, trabalho no bem, você tentar, mas olha só, de repente, nenhuma vida só vai conseguir. Vão desencarnar, vão continuar sendo tratados, porque, vamos supor, eu tenho esse problema. Então, eu já sofro isso e geralmente, esse tipo de pessoa, né, esse tipo, tem uma vida difícil. Porque você imagina, você é totalmente dominado. E o outro também está. Os dois estão doentes. Então, não tem como ser desligado um com o outro. Através do trabalho, é um trabalho de muito tempo, feito com seriedade. Às vezes, a pessoa é levada pela família, porque ele mesmo não tem como ir. Você começa a dar uma amenizada nesse processo de obsessão, devagar, suave, você vai convencendo o outro também, esse espírito que está ali, e aos poucos você vai fazendo esse desligamento um do outro. Mas isso pode demorar, assim, não vou te dizer que é e que não é, porque eu não tenho esse grau de sabedoria, mas é um processo grande, depende da pessoa, porque nada é impossível, né? A gente sabe disso. Cada caso é um caso, mas são processos muito difíceis, lentos, exige uma dedicação imensa daquele ser que está encarnado, né, para vir,
Se ele não consegue da família trazer, porque aí também tem a parte da família, né? Porque a gente sabe que a gente nasce em determinado lugar e nós todos estamos ali interligados e cada um com a sua responsabilidade ali, né? Um lar, ele é feito de encontros, né? Muitas vezes para resolver pendências. Então, quando a gente recebe um ser com esse estágio, né, na nossa casa, com esse tipo de problema, e que ele mesmo não pode ir até um lugar para se ajudar, vamos supor que seja um filho meu, eu teria que trazê-lo. Então, é um processo de toda a família. Às vezes, o enlace ali é muito maior. Então, é um processo bem, bem complicado. A gente tem que estar atento, porque uma obsessão, ela pode se transformando, entendeu? Se a gente vai deixando para lá, como é que eu vou saber que aquele ali é obsediado? Tudo é a gente observar. Obsediado é uma palavra que é forte, que a gente fica assim, eu não sou obsediado, fulano é. Mas, olha, é muito fácil a gente ser obsediado. Nós todos somos suscetíveis a isso. Espiritual, eles vão tentar influenciar você a levar, mas ele nunca vai te levar. O que está... Não, ele não vai estar, porque se ele está ligado desse jeito, ele não está nesse nível. Ele está completamente apegado e vivendo daquela simbiose mesmo. Aquilo ali faz parte dele. Exatamente. Agora, Então, o plano espiritual sempre ajuda. exatamente. Eles vão tentar fazer a família levar, eles vão trabalhar aquilo ali, se eles estiverem em volta de um ambiente salutar, eles vão tentar trazer ajuda sempre. Mas o máximo que eles podem fazer é tentar fazer com que nós... Exatamente. Ele nunca vai te levar. Ele vai fazer coisas que acontecem na sua vida que te levem a ir. Mas é nosso, é o meu livre-arbítrio, é a minha vontade de mudar, é o meu incômodo em ver aquele ser ali daquele jeito, precisando de ajuda, e aí eu vou em busca, ou eu... ele é maluco mesmo, deixa ele aí. Que tem isso, né? A gente faz isso. Sim. Nem todos. É aquilo, cada caso é um caso, mas pode ser que até os gêmeos pode também ter isso, entendeu? Então, assim, que eles tiveram a oportunidade de nascer juntos, mas tem casos que não nascem, né? Então, você não vê que estão ali, né? Então, que é o caso do encarnado para o desencarnado. Então, o processo de obsessão tem esses simples, né? Que são esses do dia a dia, que a gente se deixa obsediar por qualquer um, com os nossos pensamentos, com as nossas caídas, as nossas mazelas, né, que a gente se deixa levar, né, por uma inveja, por uma raiva, por um desequilíbrio qualquer, e aí sim a gente é envolvido facilmente por uns que não tem nada com a gente, só se afiniza. Muito comum. Ele só se afiniza, ele não é seu amigo de outra vida, ele não vem te perseguindo, não, ele só se conectou com você porque ele vibra igual a você e ele também tem raiva daquilo ali que aquele outro fez, vai fazer. E vai te influenciar, ou ele quer beber junto com você, ou ele quer comer com você, ou ele quer fazer tudo que você faz, porque com você ele se sente em casa. E isso acontece com a gente. Então, esse é simples, isso é fácil. É fácil, a gente se conecta fácil com eles. E tem o outro, a fascinação, que já é um processo mais profundo, que já vem essa parte desse irmão que vem mexendo mesmo com o nosso dia a dia, as nossas vontades, envolvendo a gente, muitos que de outras encarnações, que já vêm em busca de vingança, que isso que une muito, a vingança, a raiva, o ódio, né, que me traz por você. E aí eles vêm e continuam, ou o poder, que quer se manter no poder, porque também tem o obsediado que está lá só querendo poder. Ele está ali obsediando, vamos botar assim, o presidente da empresa, de determinado lugar, que aquilo era bom para ele. A gente volta para falar, porque a gente já falou, o Tomás de Torquemada, porque ele se sentia, esses que influenciam os papas, eles se sentiam, eles queriam aquele poder, eles queriam dominar. Então, eles não tinham afinidades com ele no sentido de família, de seres que eram... Não, eles tinham, uma afinidade de poder, de querer se manter no poder e comandar aquilo tudo e ser deles. Tem esse tipo de fascinação e de obsessão, né, que é a fascinação, ela te envolve, ela te seduz e você, quando você vê, você está
obsediado mesmo. E a última, que é a subjugação, que é a pior, que é essa que a gente estava falando, que realmente é um estado muito difícil, que o processo de cura é complicado, é muito pesado mesmo, é difícil, é bem difícil. Não é que não é impossível, nada é impossível. Né? Mas aí é um processo mais difícil, mais lento, mais demorado. De repente não vai ser só em uma vida, até você convencer um e outro, que às vezes eles precisam, até pela forma de pensar, tudo é como se um respirasse se o outro respira. É uma simbiose mesmo, bem, esse exemplo que ele deu dos gêmeos chipófagos, é quase isso, essa obsessão. Você não pode até dizer que é isso, porque eles estão completamente interligados, esses espíritos. Então, é uma obsessão. É interessante a gente saber sobre isso, por quê? Porque nós somos facilmente envolvidos, nós estamos numa casa espírita estudando, e como nós somos facilmente envolvidos, e a ideia é estudar, é que a gente consiga comandar a nossa vida. Aí vem Joana falando para a gente fazer o autodescobrimento, se conhecer, porque só se conhecendo a gente consegue, às vezes, identificar um pensamento que não é nosso, uma atitude estranha, que também não é nossa, e que às vezes a gente está sendo só influenciado. Então, se a gente se conhecer, se a gente se observar, a gente tem a oportunidade de mudar essa obsessão e nem se transformar, porque aí ele vai tentar. Aí uma vez ele consegue, aí na segunda ele vê que você está lendo lá Joana e fala, lá vem ela ler de novo Joana. Aí vai fazer evangelho, está querendo me convencer. Porque eles sabem lá dentro o que a gente sente. Eles veem que a gente está ali se esforçando, eles não veem que a gente está se esforçando. Ele vê que eu falo assim, tá bom. Bem que ela gosta de ir lá, fazendo não sei o quê, ela gosta de uma fofoquinha, ela está querendo enganar quem? Só que aí a insistência, porque a gente pode ter esses defeitos dentro de nós, mas a vontade de mudar é o que muda. E a vontade é que faz. O Leon Denis fala da vontade, é maravilhoso ele falando da vontade, porque através da vontade é que acontecem as coisas. Não interessa quem eu sou. Na verdade, se eu tenho vontade de mudar, e eu vou com vontade mesmo, porque a vontade não é aquilo assim, eu quero. Não, é fazer. É você sentir aquilo dentro de você e se motivar e caminhar. E é essa vontade que vai fazer a gente mudar, que vai fazer a gente, de repente, transformar coisas ruins dentro de nós, ver lados feios nossos que nos incomodem, que a gente já não cabe mais pra gente viver daquilo ali, daquela forma. E aos poucos, um dia a gente vai lá na fofoquinha, a gente adora a fofoquinha. E não sei o que, encontrou a família, e fofoca falava da outra. Daqui a pouco, no outro dia, fala de novo. No outro dia, peraí, cara, eu vi lá na aula, vou fofocar. Será? Fofoco de novo. Mas a consciência já tá aquela pulga ali, não fofoca, não fala, você não tá vendo que você vai se ligar. E aí, na próxima, você já pensa de novo, vai pensar... E aquele amigo que estava ali se comprazendo, ele fala assim, não, ela vai mudar, não, eu não vou deixar ela mudar. Aí ele vai fazer você não vir, porque você vai ouvir de novo. Ele vai tentar te desvirtuar, porque ele também se compraz disso. Ele vive nessa desarmonia e isso, para ele, é a tranquilidade. É gostoso viver assim, porque é difícil mudar, tanto para nós quanto para eles. Eles também não enxergam a mudança como uma coisa boa. Todo mundo tem... É engraçado, essa palavra mudança mexe tanto com a gente, né? A gente tem um pânico de mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de marido, mudar de tudo. Falou mudar, ninguém quer todo mundo correr. Mas depois de uma grande mudança, e a gente vai analisar lá atrás, o que acontece? Coisas maravilhosas. A gente cresce, a gente sofre, porque mudar a zona de conforto, aquele ambiente que você já conhece, toda a rotina, é bom, é difícil. É complicado. A gente não quer. Pô, já tem essa rotina de todo dia, fazer assim, pensar. Daí vem um outro e fala assim, não, mudou tudo. Não vai mudar a partir de hoje, você não faz mais nada disso. Aí você se revolta, você pula, você diz que não quer. Aí, quando você foi ver essa mudança, mudou o seu astral, te trouxe para uma casa mais perto espírita, te trouxe para várias coisas que você antes nem enxergava, porque você não se dava essa oportunidade. Você não tinha. A palavra mudança dá muito medo para nós e para os desencarnados. Então, quando ele cria afinidade conosco, e aí a gente começa a mudar, eles também não querem, porque eles também não querem mudar. Muitas vezes não é por mal, é por comodismo. É por comodismo. A gente encontra o outro e vai fazer a fofoca, o outro vem já, você não vai fazer a fofoca. O outro, estou sabendo de um negócio, você, não quero saber. Aí você fica assim, mas eu preciso te contar, não quero saber, não quero saber. Você acaba assim, fala, mas você está louco para saber. Então, é difícil, a gente sabe que é difícil. A mudança vai sendo aos poucos. Daqui a pouco aquela fofoca. Eu não consigo ler caras, gente. Olha que eu lia caras pra caramba. Minha mãe amava caras, sempre comprava. Hoje eu vejo a cara, me dá até dor de cabeça. Porque o que tem naquela revista? Nada. É um vazio. E é o que as pessoas vivem, é um vazio.
Então, se a gente começar a perceber e escolher caminhos diferentes, esses irmãos também vai acontecer a mesma coisa. Eles percebem, sim, a nossa mudança. Tentam, às vezes, não nos deixar mudar, mas percebem. E, às vezes, a gente consegue não só transformar a gente, como esse nosso irmão. Por isso a importância do Evangelho, porque quando a gente lê o Evangelho, a gente não está lendo só para a gente está lendo para um outro irmão, a gente está ajudando esse outro irmão. Porque todo mundo prestou atenção, eu também fui. Sei lá, ele ia falar de um carro, é a fofoca. A fofoca. Não, eu achei que ele ia falar de um carro, sério. Mas a fofoca foi ótima. Pode falar. Bom, então vai, você pode seguir. Então vamos seguindo, e é isso, vamos pensando nessa coisa da obsessão, como a gente é facilmente levado e como a gente pode mudar isso, porque toda a doutrina e todos os livros que a gente lê, esse livro, vou insistir, vou falar de novo, é muito fácil de ler e é muito gostoso, porque a gente tem mó medo, né, desse assunto, obsessão. Eu não sou obsediado, mas se a gente for ler, o obsessor não é ninguém diferente de nós, é um irmão igualzinho a gente, está perturbado, como a gente também está. A gente também está perturbado, a gente se perturba facilmente com qualquer coisa. Então, até o Eduardo aqui está perturbando a gente. Todo mundo, né? Porque qualquer coisa a gente perde o foco. Esse livro ele fala muito bem, a parte do obsessor é muito bom, porque ele falando quem é o obsessor, que a gente acha que é um monstro horroroso, que persegue a gente, vai lá na nossa casa de noite, puxar a gente. Não, gente. Falando em obsessor, em obsessão, o Edu vai lembrar. Eu lembrei de um caso agora da Quentinha, lembrei. Lembra do russo, Edu? Lá na Widman, falava espanhol, italiano e não sei mais o que. Eu pensava, um sujeito culto, morador de rua, que fala espanhol, italiano, não sei mais o que. Aí a Iraci, eu não via nada, né? Ela olhava, não, ele é muito culto, não, mas agora quem está com ele? Aí ele tinha lá um quadro obsessivo já de subjugação, né? E o sujeito conseguia falar 3 línguas e ao mesmo tempo. É um negócio muito complicado você falar 3 línguas e ao mesmo tempo é mais complicado ainda. Era um caso ali clássico de subjugação. Valeu, obrigado. Queria ler quem era o obsessor para a gente ver. Interessante, né? E ele falava um espanhol, ele falava um italiano. E, ao mesmo tempo, ele olhava para um lado, olhava para o outro. Os movimentos dele, você já via que já não eram mais movimentos conexos, né? Não eram dele. Era um caso ali, provavelmente, de subjugação. Né? Posso só... Claro. Só vou ler aqui para vocês verem como é que ele fala. Quem é o obsessor? O obsessor é uma pessoa como nós. Não é um monstro tetralógico, saído das trevas, onde tem a sua morada para todo sempre. Não é um ser diferente, que só vive de crueldades, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. Não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. Nesse passado obumbroso, que a bênção da reencarnação cobriu com os véus do esquecimento quase completo em nosso próprio benefício. O obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e os desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Muitos, por desconhecimento, transferiram para o obsessor os atributos do próprio demônio, se este existisse. Entretanto, quantos de nós já não cometemos essas mesmas atrocidades que ele comete agora? Quantos de nós já não nos alimentamos ódios semelhantes? Quem está livre de trazer nos escaninhos da consciência a mesma inimaginável tortura de amor desvairado, doentio, que se fez ódio e se converteu em taça de fel? Quem pode dizer qual seria a nossa reação se vivêssemos as tormentas que lhe corroeram as profundezas da alma? Não é fácil ao obsediado amar o seu obsessor, não é fácil perdoá-lo, mas é o que se torna necessário aprender.
A doutrina espírita nos veio ensinar a verdade e está nos a fazer enxergar por dentro de nós mesmos. Ela nos desnuda perante a nossa própria consciência, pois o verdadeiro espírita não teme o autoexame, a autoanálise, que lhe possibilitará conhecimento mais profundo de deficiências das sombras que existem dentro de cada um. Diante dessa conscientização é que nos lançamos à reforma íntima. Primeiro, o mergulho dentro do nosso eu, o reencontro doloroso, mas essencial, quando contemplamos os escombros, as ruínas em que transformamos e que tínhamos de melhor. Depois dessa constatação, a doutrina estimula a reconstrução. E, além disso, muito mais, possibilita-nos a facilidade, a reedificação do universo interior. Então, quando a gente vê que esse irmão é igual a nós, somos todos assim, que nós também já cometemos as nossas atrocidades, nossas obsessões, já perseguimos, já fizemos, e que através da autoanálise, através da procura do nosso eu, de se autoconhecer, de descobrir essa doutrina que nos possibilita o conhecimento de si mesmo, o conhecimento desse mundo espiritual, e de perceber que esses irmãos são irmãos, e que eu aprendendo, eu me doutrinando, eu não só auxilio a mim, como a eles também, é esse o ponto-chave. Porque em todos os processos obsessivos, todas as pessoas que são socorridas, em mesa mediúnica, até nos livros vários de André Luiz, sempre está tentando, nunca é... Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, tira o obsessor, o fulano vai lá e tira a perturbação. Não tem que tirar, é doutrinar, é salvar, tirar aquele ser da escuridão, é iluminar aquele ali que também está na sombra. Porque não é só eu, aí é egoísmo, né? Me livra desse obsessor, tira ele de mim. É doutrina. A doutrina ensina que a gente deve amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu leio o Evangelho, por isso que a gente tem que ler o Evangelho em voz alta, porque a gente não lê só para a gente. É para aquele irmão que está ali, desorientado. Às vezes ele entra na sua casa, porque um espírito sabe que você faz, o espírito protetor, sabe que você faz o evangelho, ele leva ele para sua casa no momento que você vai ler. Porque era aquela determinada lição que você estava lendo que ele precisava ouvir. Então é muito importante isso e esse caminho do autodescobrimento, de se conhecer, da modificação interior mesmo, que só assim a gente consegue. E vamos lá, senão... É aquela história, né? O obsidiado de hoje foi o obsessor de ontem. Não tem justiça, não tem nenhum tipo de aflição descabida, ou seja, sem motivo nenhum, isso é um absurdo, eu estou passando por isso, tira ele daqui. Não é tira ele daqui, calma. Quanto tempo também não pediram para você sair de perto dele e você não saiu? E vai saber o que você não fez com ele para ele estar ali pertinho de você. Deve ter apontado um monte. Pois é. Afinidade. Pois é. A justiça divina ela não é falha como a nossa. Então, se está acontecendo aquilo, é porque é necessário acontecer para se equacionar. Né? Bom, era uma grande mansão. Que mansão é essa? Aquela mansão que os espíritos estavam no Golfo de Taranto, emanando, né, aquela energia deletéria para o Papa Urbano II. Então, era uma grande mansão que sofrera avarias em seu aprumo elegante, construída por Patrício Romano na época das conquistas, e que desaparecera em alto mar com toda a família, em consequência de forte tempestade, ficando seus bens abandonados. Assim, o castelo serviu adredemente para acolher uma falange. Adredemente aí é propositalmente, né? Adredemente, uma palavra até que não é muito comum, mas propositalmente para acolher uma falange de espíritos, deliberadamente, para acolher uma falange de espíritos deslocados do mundo. Terreno por perseguição dos mandatários da igreja que ali se reuniram para tratar as devidas vinganças. Ou seja, o pessoal ali estava tramando contra a instituição porque eles foram outrora vítimas dessa instituição, aquilo que nós falamos. O obsessor de hoje, o obsidiado de hoje, foi o obsessor de ontem, e vice-versa. Não é? Eles só estão buscando ali uma reparação. E no plano espiritual, nós temos vários lugares, mas vários, em que as pessoas se reúnem e, inclusive, estudam
se organizam em escolas, universidades da vingança. André Luiz fala isso numa passagem que ele relata um desses lugares. Construções bem acabadas, construções ali com detalhes requintados e espíritos que ali se reúnem para aprender métodos eficazes de vingança. Mas não é uma questão de pura maldade. Alguma coisa aconteceu para ele precisar se vingar. E ele vai chegar lá, vai explicar a situação para os outros. Não, isso daí é um absurdo mesmo. Eu me compadeço com a sua situação, porque eu passei por algo parecido, eu vou te ajudar. Olha só como a afinidade no plano espiritual reúne as pessoas. E eles se reúnem, 100, 200, 300 espíritos, 1000 espíritos, não é? Nesse propósito vingativo. E não tem jeito. Se não for pela conscientização, principalmente do encarnado, e também do desencarnado, claro, mas principalmente do encarnado, o quadro não se equaciona. Sempre vai ser, só vai trocar o sinal. Aí depois ele vai estar aqui, esse obsidiado vai virar obsessor, porque é um absurdo, olha o que o cara fez. Eu estava vulnerável, eu estava ali na carne, não sabia o que estava acontecendo, e o cara está me perseguindo, isso é um absurdo. Agora então, meu amigo, você vai ver, agora você está vulnerável. E aí começa. Aí começa, não tem fim nunca. Só o esclarecimento que termina com isso tudo, né? Perseguição mandatários da igreja, já tinham provocado muitos dissabores, inclusive entre muitos dos familiares do tirano das cruzadas. Todos os dias, a operação vingança era renovada, todos os dias. O ambiente sufocaria qualquer entidade que não fosse bem adestrada na técnica de desfazer tramas espirituais, o que com certeza Francisco estava muito bem preparado para isso, né? Por isso que ele adentrou nesse espaço, nessa mansão abandonada, onde no plano espiritual ali as tramas aconteciam. Tem alguns lugares que a gente às vezes olha, eu estava pensando isso outro dia, e aí você vê, poxa, mas nada aqui dá certo. O negócio, às vezes é um comércio, o negócio do lado dá certo, o do outro lado dá certo. Eu já vi abrir pizzaria, já vi abrir farmácia, de tudo, e nada dá certo, né? Não é? É claro que a gente não pode se ligar aqui em superstições, mas poderia, não é uma coisa certa, poderia ser um quadro desses. Poderia tranquilamente ser um quadro desses. Como aqui, qualquer pessoa que fosse lá morar, certamente não se sentiria muito bem, né? As coisas não iriam muito bem na família dessa pessoa. João desceu suavemente ao chão do antigo castelo e notou que 16 entidades ali reunidas cruzavam os pensamentos de um para o outro. E depois de fortalecidos, despejavam energias na mente de um velho técnico na arte de influenciar pessoas. Olha só que interessante. Já ouviram falar da simbiose? Não é? Onde eles dois parasitas, se auto-alimentam e reproduzem. Aqui é a mesma coisa. Trocavam pensamentos negativos e essa troca fazia com que essa energia se potencializasse. Assim como acontece para o bem. Jesus já falou, onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. 2 pessoas trocando uma boa energia numa casa, numa conversa, vai potencializar aquela energia, e muitas vezes a espiritualidade vai se utilizar daquela energia, de um evangelho no lar, por exemplo, para curar pessoas, enfim, para trabalhar o lado positivo dessa reunião. Só que o contrário também acontece, esses espíritos muito inteligentes, apesar de moralmente atrasados, sabem disso. Então eles potencializavam essa energia e entregavam para um manipulador de energia, um outro espírito que já dominava melhor essas técnicas. Influenciar pessoas, o qual temperava a corrente mental com ideias próprias de suas maldades, já bem estruturadas, e as emitia em direção ao Papa, usando da sua própria evidência. O Papa, com certeza, tinha uma evidência bem aflorada, né? O evangelista conservava-se tranquilo e imperturbável. Mesmo diante desse quadro, qual é a nossa tendência, né? Quando vê algo que é chocante? Você perde até um pouco do chão, né? Nossa, o que está acontecendo? Que absurdo. Aí você acaba entrando nessa vibração. Eu acho interessante essa passagem aqui de Francisco, porque mostra que mesmo com aquela realidade conturbada, ele, pela sua grandeza, conseguiu manter a sua serenidade. Tudo uma questão de pensamento, de equilíbrio, que a gente consegue com o tempo, claro, né?
O evangelista conservava-se tranquilo e imperturbável. Não pretendia desmanchar a reunião, não desejou suprimir nem assustar as sombras. Ergueu-se uns metros sobre o teto da mansão negra e concentrou seus pensamentos. Um turbilhão de fluido circulava em torno de sua cabeça respeitável, alguns deles se unindo e outros se dispersando, até que ficou preparada a química fluídico-magnética desejada. Pegou aquela massa uniforme que obedecia à sua vontade e despejou em torno do palácio, cobrindo toda a área. Sobrara uma gota que deslizava irrequieta no espaço. João estendeu a destra e segurou a gota luminosa entre os delicados dedos. Olhou para o interior da cabeça do responsável por aquele ambiente de vingança e deixou que ela atingisse seu volumoso cérebro. Volumoso cérebro. Era um espírito muito inteligente, tanto é que manipulava a energia. Que, como por encanto, escondia suas malignas tendências na própria mente. João retirou-se, deixando-os às gargalhadas, e partiu novamente para a residência do sumo pontífice. É interessante, mais uma vez aqui só, destacando, né, como é interessante essa visão espiritual que o Miramês traz para a gente. Porque os livros que nós temos, fora da doutrina espírita, que falam da vida de Francisco, são ótimos, são excelentes, maravilhosos livros, mas falam da vida dele enquanto encarnado. Olha quantas lições nós não tiramos aqui de Francisco desencarnado, não é? Francisco ainda em espírito. Urbano em espírito, chorando sem parar, enquanto o corpo estremecia nas luxuosas mantas de pelos de camelo, tratava com João o seguinte diálogo. Depois João voltou ao encontro de Urbano, né? E eles travaram esse diálogo. Mestre, lembrando, não sei se vocês viram no livro, mas eu já explico aqui, que Francisco achava que estava conversando com Jesus. Francisco não, Urbano. Urbano achava que estava conversando com Jesus, e ele estava conversando com Francisco, né, com João Evangelista. Mestre, vieste confirmar que sou teu discípulo, pelo que tenho feito em defesa do patrimônio da tua igreja? Aí responde, viemos verificar se ainda lhe resta no coração algum amor pela humanidade. Será que apareceste nessa memorável noite para entregar ao teu único representante na terra os poderes indispensáveis para a tomada de Jerusalém, onde tudo nos pertence por herança dos teus valores? Olha o pensamento do Urbano. Você veio para reforçar a nossa ideia, o nosso ideal de tomar Jerusalém, que nos é de direito, pela tua herança? Eu faço uma pergunta, desde quando Jesus deixou alguma terra, algum bem material de herança, se ele mesmo não tinha nada? Como quem vem aqui num propósito de não ter nada material, deixa alguma herança material? Não faria o menor sentido, né? E aí ele responde, Francisco, viemos para que os encarregados da boa nova do reino se compadeçam dos sofredores, vistam os nus e deem pão aos famintos. Se praticares os preceitos do evangelho, terás muito mais do que Jerusalém, porque as virtudes concentradas no coração valem mais do que o mundo inteiro. Olha que lição ele trouxe. Ele falou, se vocês até agora não conseguiram entender qual é a mensagem, prestem atenção, renovem os seus corações, e não o seu patrimônio, porque pouco importa. O que importa é você se depurar das suas mazelas. Em outras palavras, ele estava querendo dizer isso, né? O que importa é você, meu amigo, conseguir trabalhar o seu coração para você ter bons sentimentos, e aí se tornar um ser humano melhor e conseguir, com certeza, aí, atingir toda a estrutura da igreja, que estava abalada ainda nessa época. Quer falar alguma coisa? O que eu acho interessante é a gente ver que o Urbano, para ele estava agindo certo. Ele não estava ali errado. Tudo que ele estava fazendo era por conta de Jesus. Deus, aquilo tudo era certo. Falaram para ele que era daquela maneira, ele acreditou e foi. Como Paulo de Tarso, que defendia, que era contra os cristãos e ficava, perseguia-os, né?
ia para matava e não tinha em momento nenhum se sentiu culpado por isso. E quando ele tem o esclarecimento, ele na mesma hora ele entende que não tinha por que ele ter culpa daquilo que ele fazia antes, porque ele não sabia. E o Urbano, ele está na mesma situação ali, né? Não estou dizendo que ele tem o mesmo esclarecimento do Paulo de Tarso. Estou falando que eles têm, na parte de ter certeza daquilo que eles estão fazendo, eles tinham certeza que era o certo. O Urbano, ele achava que era isso, sim. E ainda tinha dos encarnados também, que também já vinha um processo de domínio há muito tempo, né? E diziam que era daquele jeito, e ele entrou. Mas ele tinha alguma coisa ali de diferente, porque se acharam a ele e foram falar com ele, é porque, de repente, podia plantar a sementinha ali, né? E isso é muito, muito interessante, porque você vê, o plano maior, eles estão de olho em tudo. Eles sabem exatamente o momento certo de agir, em quem eles vão conseguir influenciar para que haja alguma situação ou alguma mudança. Então, é muito interessante todo o processo. Por isso que eu acho muito legal o livro, nessa parte histórica, porque a gente vai vendo toda a parte histórica do plano do planeta, né? E do plano espiritual, tentando modificar, mudando, fazendo com que a gente cresça e evolua aos poucos, mas na hora certa, sempre na hora certa, que é o que ele fala o tempo todo, né? Tudo acontece na hora certa. Cada um tem o seu momento, né? E aí, a hora certa, para mim, às vezes não vai ser a hora certa para o outro, que, enfim, precisa de um outro esclarecimento. A minha hora certa para alguma outra coisa, talvez seja mais tardia do que para o outro, né? Dando um salto aqui na conversa, olha que interessante. Urbano, meu filho, não pretendemos fazer da casa de oração que Jesus inspira um quartel. Não pretendemos transformar os fiéis que alimentam as vidas com esperança e fé em milicianos que usam a espada para matar. E aqui a gente não fala só de violência física. Hoje em dia há muita intolerância religiosa. Não só violência física, que ainda existe, numa proporção menor, mas ainda existe, mas a intolerância no sentido de não aceitação da religião do outro. Porque o que vale é a minha opinião, é a minha religião, é a casa que eu frequento, sem conseguir perceber que a outra pessoa, amando a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ela mesma, seja a religião que for, ou até sem religião, está sendo mais cristã do que muitos cristãos de carteirinha. Porque às vezes o sujeito é cristão de carteirinha, mas não é cristão de coração. Outras pessoas que se consideram ateus são mais cristãos sem saber, não é? Porque seguem os ensinamentos sem saber. Vale muito mais a atitude do que a palavra, muito né? Mais. O indivíduo pode praticar qualquer religião todos os dias, uma excelente religião, vai numa casa espírita, vai numa igreja, vai num templo, qualquer templo, né? Todos os dias. E não melhora em nada a sua postura perante as outras pessoas, a sociedade. A religião, para ele, não está servindo de nada, por enquanto. Ele não está ainda no momento de se servir da religião, e a religião também se servir dele para o bem. Agora, um indivíduo que não pisa na igreja, ou não pisa num templo, ou não pisa numa casa espírita, e que faz o bem, é muito mais cristão do que ele imagina. Não pretendemos usar o nosso verbo sagrado preparado para a difusão do evangelho para comando de exércitos. A própria igreja que diriges está farta de bens alheios, dos quais a vitória concede ao vencedor o direito do saque da rapina. Rapina, né? Rapina, em outras palavras, é furto. E para esse tipo de faltas nada iremos falar. Deixemos que o faça o nosso irmão maior, Paulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 33. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem veste. Se cobiçar, já constitui desvio da lei, quanto mais assaltar e saquear. Só lembrando dos intuitos aí que as pessoas tinham nas cruzadas. Dominação de terras, amealhar riquezas, deturpar, vilipendiar pessoas. Eram esses os objetivos, né? Se Satanás está solto no mundo e avança na direção da igreja e dos fiéis, qual o dever da tua autoridade? Qual o dever
da tua autoridade, né? Será copiar o que eles fazem em plena inconsciência da vida? Não. Somente vencerá os inimigos com estratégia mais elevada. Se o Cristo fosse de violência, não precisaria dele o mundo, pois ela já se encontra, ou o mundo já se encontra, com abundância em toda a terra. Essa violência já se encontra com abundância em toda a terra, né? Toda a terra. Ele é o amor universal, pois essa virtude é qual gema preciosa nos riachos, em se falando da terra. Defende a tua igreja e o teu reino com amor, meu irmão. Defende-a de Satanás. Satanás, só lembrando aqui que não é a figura de um espírito mau, não é mais toda aquela má tendência, os maus pensamentos, né? Como dizes, com a caridade. Defende-te dos inimigos se os tiveres com o perdão. Cultiva todos os preceitos do Divino Mestre, que a vitória virá por acréscimo de misericórdia. E se Deus achar conveniente que os violentos fiquem com os bens terrenos, entrega-os com alegria e obediência, que os valores maiores são aqueles que a ferrugem não destrói, nem a traça corrói. O sentimento elevado do coração é patrimônio eterno na eternidade da alma. Para quem, meu filho, amontoaste tanta riqueza? Logo virás para cá, e nem mesmo o teu corpo de lama poderás trazer. Lembrando daquela passagem do Evangelho, não é? Do indivíduo que era extremamente ambicioso, e esse era o desejo principal dele, amealhar riqueza, amealhar riqueza, amealhar riqueza, que ele já estava com os celeiros cheios, com os armazéns cheios, e mesmo assim, ele falava, agora eu posso descansar em paz, olha quantos frutos o meu trabalho rendeu, mas estava tudo guardado para ele. Em nenhum momento ele pensou em distribuir aos necessitados. A tranquilidade dele repousava em ter cada vez mais, sem de forma alguma contribuir com quem não tem nada. E aí o que falava o espírito? Tolo desse sujeito, mal sabe que ele está colhendo tanto e amanhã mesmo estará aqui. E de nada vai servir todos esses bens. Pelo contrário, né? Talvez ele venha numa próxima encarnação, passando algumas dificuldades, para poder aprender a dar valor à caridade pelo outro lado. Se ele não deu valor à caridade pelo lado fácil, que é fazendo a caridade, ele vai aprender a dar valor à caridade pelo lado mais difícil, que é precisando receber a caridade. De um jeito ou de outro vai aprender, é aprendizado, não é castigo, é aprendizado, vai aprender. Entregá-lo-á, ou seja, o corpo, né, à terra, porque da terra ele procede. É um empréstimo passageiro. Sabe o que te acompanhará para cá? Somente o bem ou o mal que tiveres feito, e receberá nas mesmas proporções que deste aos outros. Interessante isso, né? Interessante, interessante. Aquela lei de causa e efeito, né? Que não é uma lei cartesiana, eu fiz isso, então eu vou receber exatamente assim. Nós temos inúmeros fatores, como nós falamos aqui, né? Alguns casos nas primeiras aulas. Às vezes o sujeito faz um bem tão grande para uma pessoa ou para algum grupo, que aquela multidão de pecados que ele tem se esvazia com uma gota de caridade, não é? Então não é aquela exata medida, aquela medida matemática, né? A matemática de Deus é diferente da nossa, a medida não é a nossa, não é? Sei que não desconheceis os pais da igreja, que suspenderam as colunas teológicas do apostolado romano, como Santo Agostinho, bispo de Hipona, nascido no século IV da era cristã, teólogo, filósofo, moralista e dialético, homem que naquela época já sabia colocar em conexão a inteligência e a fé. Ele repetiu muitas vezes qual era a espada que Jesus veio trazer para a luta no mundo, chegando ao ponto de ser colocado à margem dos valores reais da igreja. E desconheceis isso? Jesus veio trazer sim a espada, mas a espada de verdade, que corta mais do que todas as outras. A espada do perdão, que vence mais que todas as armas. Veio trazer a espada do amor, que domina muito mais do que os exércitos reunidos em todos os povos. Urbano II, então, abaixa a cabeça
e não tem coragem de olhar mais para a cândida alma que dialoga com ele e que supunha ser o Cristo. Era consciente do que ouvira, pois tinha amplos conhecimentos dos tratados teológicos, não só dessa vida, não é? Porque em espírito, com certeza, ele teve acesso a todos esses conhecimentos. E isso daí fica tudo armazenado na consciência de cada um. Então, se é certo ou se é errado, a nossa consciência sabe, Por mais que nós acreditemos em verdades que nós mesmos construímos ou nos deixamos levar por falsas verdades, não é? Falsas verdades que nós construímos, a nossa consciência sabe. Em meditação, a nossa consciência encontra o que é certo e o que é errado. Não é? Era consciente do que ouvira, pois tinha esses amplos conhecimentos. Recomeça a chorar, reconhecendo sua inutilidade. Na verdade, com as cruzadas, ateara fogo dos lares cristãos, mas como apagar? E as labaredas cresciam como nunca. Queria morrer. Aqui está falando das labaredas internas, né, da consciência, que eclodiu ali para ele naquele momento. Consciência que ele já tinha, mas só simplesmente ficou mais límpida, mais clara na conversa com Francisco. O sumo pontífice acorda do longo sono, assustado. Os olhos denunciam pranto ininterrupto, coisa difícil de se notar na sua postura de homem guerreiro e espírito decidido. O sol já banhava Roma há várias horas. Os cardeais já tinham sido sucedidos, muitas vezes, e sua santidade dormia. A apreensão era geral, mas afinal acordara. Suava nas quentes mantas de que alguém prestimoso ajudou-o a se desvencilhar com rapidez. Não dera de pronto ao levantar-se, que na sua mente ainda vibrava o diálogo que tivera em sonho. Dá alguns sinais com os longos dedos e seu imediato cardeal Palini assenta-se ao seu lado. O sumo pontífice narra para ele todo o seu sonho, dá alguns suspiros e firma-se neste aconchego de conversa. Meu filho, estive com Cristo essa noite. Para mim, inesquecível. Não sei se me recordo integralmente do que ele disse. No entanto, sinto por dentro a sua vontade. E descreveu mais ou menos o personagem de seu sonho. O velho sacerdote não conteve as lágrimas, nem as palavras que escapuliram dos seus lábios. Como é belo nosso mestre! Daí a semanas, 3 conselheiros dos mais virtuosos e inteligentes que a posição da igreja escolhera, no auge da Idade Média, se reuniram com o Papa para analisarem um sonho e dele tirarem o proveito indispensável. Desde que não fosse em detrimento das conveniências urgentes da Igreja Católica Apostólica Romana, Urbano II já não era o mesmo. Aquela energia característica de sacerdotes e soldados aparecera depois do encontro com o mensageiro do mestre dos mestres. Queria modificar alguns aspectos da sua conduta e se voltar à verdade. O que é interessante disso? Em desdobramento, em sonho, Urbano teve contato com Francisco. Nós falávamos disso agora há pouco. Em sonho e em desdobramento, nós temos contatos e bons conselhos a todo momento, todas as noites. Não é? E algumas vezes nós ficamos conscientes disso, em algumas situações, em outras nem tanto, mas a sensação permanece. Quantas vezes nós não acordamos com uma excelente sensação? Provavelmente fomos aconselhados, vivenciamos uma experiência pacífica, boa, até de trabalho, em desdobramento. Agora, quantas vezes nós também não acordamos pesados, cansados, com um sono, por mais que nós tivéssemos dormido 10, 12 horas, né? Imagina só para onde que a gente foi. Pois é. Se a afinidade, né? Quando a gente acorda bem, a gente está com quem? Quando a gente acorda mal... Por isso que se fala do evangelho antes do sono, né? Antes de dormir. O evangelho antes de dormir vai fazer uma limpeza em toda aquela atmosfera do quarto, onde a gente estiver dormindo, vai fazer com que nós nos afinizemos com espíritos que nos são caros, que são familiares, que já estão agora recebendo ajuda e procuram nos ajudar, o nosso mentor, espíritos de luz, espíritos daqui da casa. O evangelho no lar, principalmente. Agora, esse evangelho diário que você faz, não necessariamente. A não ser que você esteja sentindo alguma coisa estranha, você lê em voz alta, mas se não, pode ler para você.
Agora, você pensa só, nós somos espíritos. A hora que a gente está com esse plano espiritual é a hora do desdobramento. Então, é uma hora que a gente está em total contato. Várias obras do André Luiz, ele conta várias experiências de irmãos que, na hora que acontece o desdobramento, é a hora que vem os obsessores, conversas são travadas, eu vou atrás daquele que eu digo que eu não estou nem aí para ele, vou lá tentar me vingar, vou dar uns tapas lá naquela que eu não gosto, vou lá atrás dela. Na hora do desdobramento, o André Luiz tem vários fatos, assim, narrados, de experiências de... vamos lá buscar ele, trabalhadores da casa espírita. Vamos lá buscar eles, porque essa noite a gente vai ter trabalho. Quando chega lá, o cara não está pronto para o trabalho. Bebeu, não sei o quê. Ele, que pena, ele é um bom trabalhador, a gente precisa tanto da energia dele, só que ele não consegue ainda dizer não para os hábitos... Carnais, né? Exatamente, mundanos, carnais, esses hábitos ainda não consegue. Então, o que ele faz? Mundanos, Então, o que ele faz? Esses hábitos horrorosos. ele vai, enche de cerveja ou come muita carne, aí, em vez de ele ir para o trabalho, ele fica ali, giboiando lá, em vez de ajudar. E isso acontece muito, fora quando a gente vai atrás de um inimigo, quando o inimigo vem atrás da gente está lá. Geralmente, quando a gente vai dormir muito agitado, com um problema muito grande, a gente não faz uma prece, a gente não se conecta, a gente fica ali. Tem irmãos que ficam no quarto, aí você acorda cansado, é porque você ficou ali a noite inteira, andando para um lado para o outro. Tem um caso, não lembro qual o livro do André Luiz, que ele fica a noite inteira andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aí ele assim, mas gente, ele não vai resolver o problema. Mas ele não consegue, ele está ali, e ele está ali assim, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar? O dia inteiro que ele passou a noite inteira no mesmo conflito. Ele não conseguiu se desconectar daquele problema. Claro que nós sabemos que temos problemas que mexem com a gente. Mas se a gente não se preparar para dormir, a gente não tem descanso. A gente não tem o refazimento, a gente não consegue o amparo que, de repente, aquele espírito que viria ali ia falar, faz assim, busca isso, vai para não sei aonde, vai te dar uma direção. Então, a gente precisa se preparar para o desdobramento, porque é uma hora de muita ajuda, muito amparo ou de muita perturbação. Muita perturbação mesmo, porque eles entram no nosso quarto, eles buscam a gente, e para quem você vai dar a mão, depende só do que você estiver vibrando. E a gente dá a mão com facilidade. Aquela assim, passo o dia inteiro na igreja, faço prece, dou passe, chega de noite, tenho cada sonho horroroso. Por que será? A gente tem que pensar. A gente tem que pensar, sempre pensar. Nós somos espíritos. Quando a gente está em desdobramento, mais facilmente a gente diz quem nós somos. Porque ali não tem máscara. E é a hora que a gente é levado. Então, ou amparado, ou socorrido, ou mais envolvido ainda. Então, depende só de como a gente vai fazer essa hora de dormir. Tem no Evangelho, no final, tem uma prece para a hora de dormir. É muito, muito, muito linda a prece, muito gostosa de fazer. A gente se conecta mesmo. Nós somos isso. Nosso pensamento é conexão. A gente vive em ondas. Tudo depende da gente. Do que a gente quer pra gente, de como a gente quer viver. Tem muitas pessoas que pensam o seguinte, olha só, eu faço um trabalho bacana, tem mais 3 minutos, não. Eu faço um trabalho bacana, hein? Aquele lá está errado. Faço um trabalho bacana na casa espírita, estou me doando ao máximo, eu sou um sujeito muito bacana e não importa se eu falo mal do sujeito aqui, na verdade eu não estou falando mal, né? Eu estou reparando para não ser igual, Aí vem aquelas máscaras, né? Só estou reparando para não ser igual, mas tem aquele sentimento ali, não é? De reprovação e tudo mais. Aí o sujeito vai, dorme e acorda, nossa, acordei cansado, trabalhei lá no plano espiritual, me levaram hoje, a espiritualidade abusou do meu trabalho, estou trabalhando tanto, tá nada, às vezes está ali, coitado, na esbórnia, tanto quanto qualquer outro ali, não é? Gente, bateu agora o nosso horário, vamos fazer a prece, não é? Para a gente poder nos tranquilizar aqui e agradecer a aula de hoje. Jesus, mestre amado, querida irmã Joana, irmão Francisco, espíritos bondosos que nos envolvem, que nos amparam, pedimos, Senhor, que estejam conosco durante toda essa semana, agradecendo por essa oportunidade, por todos os ensinamentos que esse nosso mestre amado nos deixou, e pedindo, Senhor, que envolva não só nós, como todo o nosso planeta,
nossos irmãos encarnados e desencarnados, estejamos todos em sintonia com Jesus, esse mestre tão querido. Muito obrigada, graças a Deus.